maravilhosa. E aí? E aí, doutora Juliana, gente, vou chamar. Fala. Doutora Juliana também é minha colega de faculdade. Passamos os momentos mais malucos de nossas vidas e intensos juntas. Sim, então, abafado. vocês vão me ver chamando a doutora Juliana no Ciato de Ju, tá bom? E tá tudo bem. Sim, Ju, sim. seja bem-vinda. Obrigada, Má. É um prazer, viu, pessoal, falar com vocês um pouquinho, mostrar mais essa minha área que é tão cabeluda, descabelada, né? E que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então, vamos bater papo aí. Então, gente, a Ju, ela é dermatologista e dentro da dermatologia, ela se especializou em cabelos, tricologia, né, Ju? Você se especializou lá na USP. Conta pra gente, você atende aonde? E me conta um pouquinho. Eu tô aqui em São Paulo, pessoal, perto da Avenida Paulista, né? E eu sou dermatologista geral, mas fui mordida pelo bichinho do cabelo e já tô há quase 8 anos trabalhando com cabelo e com as outras áreas de dermato, né? E daí essa área que estuda mais a fundo o cabelo chama tricologia, para quem não conhece, né? Então existe o tricologista médico, o tricologista não médico, o terapeuta capilar, enfim. Então eu tô na tricologia médica. Sim, então, gente, a gente vai conversar hoje especificamente sobre queda de cabelo pós-emagrecimento. Existe um grande mito aí que emagrecer com jejum gera causa de cabelo, emagrecer de outro jeito não. Ou dietas low carb causam queda de cabelo e outros tipos de dieta não. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre a queda de cabelo que pode ser normal e a queda de cabelo, quando a gente deve procurar um dermatologista, investigar, quando deve acender o sinal amarelo ou o sinal vermelho. Então, eu vou pedir para a doutora Juliana, para a Ju, começar falando para a gente o que é. A gente normalmente perde cabelos sem ser considerado queda de cabelo. Então, vamos começar pelo normal, depois a gente fala sobre a queda de cabelo normal. Certo, Ju? Conta pra gente quanto que é normal de perder de cabelo todos os dias. Eu adoraria ter essa resposta numérica e matemática, né? Mas a gente sabe o seguinte, isso é uma dica que vai valer para todo mundo, tá? Para homem e para mulher. 100 a 150 fios é o que os estudos, é o que está na internet, que seria normal. Primeiro, pode parar, ninguém vai ficar contando cabelo no banho, pelo amor de Deus, né? A gente pede o seguinte, que você se conheça. Observe sempre o seu bolinho do banho, então aquele cabelinho que solta quando você lava, que a mulherada cola na parede, né? Então a gente conheça o quanto normalmente cai de fios e considere que toda vez que a gente lava menos, aquele cabelinho que ia cair no dia anterior, que não caiu na lavagem, vai cair de forma somatória no dia seguinte, tá? Então, por exemplo... Ju, como é que eu faço isso? Durante umas 2 semanas, se você lava dia sim, dia não, observe o que sai e qual é a quantidade básica aí que você perde no banho. E daí aquele bolinho, geralmente, se você não tiver numa queda, é o seu normal. Tá? Uma outra dica, além de conhecer o seu bolinho do banho, e os homens têm uma dificuldade porque o cabelo é menor, né? Mas daí vê assim aqueles fiozinhos que soltam na mão, ou no Homem também acaba travesseiro. que não liga muito, né, Ju? Eu tenho homens bem preocupados aqui. Espero que eles estejam aqui, porque eu tenho um público masculino bem fiel ao cabelo, sabe? Mas, enfim, vocês reparem isso. E uma outra dica para saber se está muito fora do normal é que não é normal ficar soltando o cabelo o dia todo. Sabe? Então, quando você pega cabelo na roupa, cabelo no chão, na sua estação de trabalho, quando as pessoas começam, nossa, só tem cabelo seu por aqui, né? Você começa a espalhar o seu DNA, aí com certeza você está tendo uma queda aumentada, porque essa soltura durante o dia tem que ser um fio ou outro, então é mais quando lava, penteia e aquele é seu bolinho, né? O resto é 1, 2, 3 fios aí que vai sair durante o dia, tá? Então, o normal, em média, 100 a 150 fios, com uma boa variação, homem um pouco menos, mas é o bolinho do banho que vai te dizer. Então, quando a paciente fala, doutora Ju, olha só a foto, né? Isso é normal? Eu não sei. Tem pessoas cabeludíssimas, ou do cabelo longo como o meu, né? Que vão ter um bolão e que tá tudo bem. E a Má, com cabelo mais curto, pode ter um bolinho, mas que aquilo para ela já seja uma mudança no ritmo normal de queda. Perfeito, resposta mais maravilhosa de todas, adorei. Então, agora a gente vai falar... Saco, não vai? Agora a gente vai falar sobre
quais além do emagrecimento, né? A gente sabe que o emagrecimento é um estresse. Conta pra gente o que é esse estresse e se existem outros tipos de estresse que podem provocar essa queda de cabelo que a gente está falando do meu público que costuma fazer restrição de carboidrato e de jejum intermitente. Tá. Eu até fiz uma pesquisa hoje mais cedo no meu Insta mesmo, para saber assim a proporção do que a gente ia estar falando, né? Então, só um adendo pequenininho antes, que a gente viu nesses últimos 2 anos, né? Por causa de Covid e por causa de toda a mudança de estilo de vida de todo mundo, né? Alteração dessa vida nossa que ficou doida, um aumento de 300% na queda geral, tá? E eu até perguntei hoje no meu Instagram, vem aqui, me diga quem está com queda de cabelo e quem não, e 93% das pessoas responderam que estão com queda, né? Então, mais do que a gente falar assim, se você está com queda ou não, eu tô com queda, o que eu faço com o meu trato? Primeiro, queda é sintoma, tá, Má? Então, você, queda não esclarece nada, é o José. O José da Silva, o José Miguel, o José Luiz, a gente só vai saber, né, quando a gente vai a fundo na história desse paciente, daí a história clínica e a anamnese, tudo que aconteceu na vida desse paciente é muito relevante. Então, daí, pensando no seu público, ele não é o público o jejum, né? Ele vive mais 1 milhão de outras coisas, né? E quando eu pensava no que a gente ia conversar aqui, que se fosse só o jejum ia ser lindo, né? E o emagrecimento, ele está emagrecendo e fazendo jejum, mas ele está estressado no trabalho, ele está no home office e está devendo vitamina D. Além de todo o jejum, quando ele repõe, ele não está sendo orientado pela Maíra maravilhosa, por exemplo, e daí está fazendo uma super restrição proteica junto, né? E teve Covid, então a história real é mais bagunçada do que o normal, né? Mas eu falei algumas coisinhas dessa causa, Lili, que fofinha. Pacientes passando aqui, tá? Para dar aquela força. Tô vendo, elogiando o trabalho da doutora Juliana. Isso aí, gente. Por isso que eu escolhi a Ju para falar. Ufa. Então, assim, mais do que isso, primeiro é saber o que aconteceu na história desse paciente, tá? Mas, em geral, essas quedas agudas, né? Então, que aumenta aquele bolinho do banho, que começa a soltar cabelo para tudo quanto é lugar, tem um nome, tá? Bem bonito, que chama eflúvio telógeno. Tá? E esse palavrão é uma troca louca e aumentada do fio telógeno, que é o fio velho, que estava determinado para trocar, tá? Então vamos para a aulinha. A gente tem 2 fios. O anágeno, simploriamente, né? O anágeno, que é aquele que está crescendo, que o bulbo está ativo, né? Que está ganhando comprimento. E o telógeno, que depois desse ciclo de crescimento, né? O anágeno vira telógeno e cai. Essa é a vida normal do fio. Tá? O anágeno na nossa cabeça, esse fio que está crescendo maravilhoso, que é o que a gente gosta, ele pode durar 6, 8 anos, às vezes 4, em quem tem o ciclo mais curto, tá? Mas fato é que o telógeno tem uma média na população geral de 3 meses. Por que eu estou falando isso? Porque geralmente, quando a paciente está com eflúvio telógeno, a gente tem que pensar o que ela aprontou ou o que na vida mudou 3 meses antes. Né? Porque se está caindo o telógeno, ele tem que receber aquele estímulo, virar telógeno, durar 3 meses e cair. Então, a primeira dica para todo mundo é pensar o que houve na vida, né? Se tratando de queda e eflúvio, o que houve na vida pere 3 meses ali, né? Então, por exemplo, agora a gente está vendo aí uma queda que, por exemplo, começou agora em abril, reflexa lá de fevereiro, né? Fevereiro, março, abril. Então, mais ou menos entre janeiro e fevereiro, a minha primeira pergunta para o paciente é: o que você estava fazendo? Ah, doutora, eu tive Covid, janeiro que todo mundo teve Covid, entendeu? Influenza, pneumonia tipo eu. Isso, que teve tudo, né? Maravilhosa. Então, assim, você vai tirar lá atrás a história. E uma das grandes causas de eflúvio também alterações de peso. Então, minha segunda caixinha no Instagram era se era Covid, era peso, era alterações hormonais, e peso foi uma coisa bem importante, e peso ganhando peso e perdendo peso, tá? Por que que esse corpo, então, que estava lá com esse cabelo lindo, crescendo, dá esse chilique e joga todos esses telógenos nessa queda muito aumentada fora?
É porque o corpo entende, e se tiver confuso, você me para, tá? Mas Não, é tá que ótimo. o corpo entende que o cabelo é um fânero, né? Ele é um enfeite. Então não é um órgão vital, ele não é importante exatamente para a nossa sobrevivência. Para a gente sim, mas para o corpo não. E daí ele determina então que ele vai restringir tudo aquilo que ele está gastando de extra só com o que é vital. E daí, como uma árvore que está num solo pobre, que joga as plantas fora, o corpo entende que quanto mais ele soltar cabelo, mais ele vai diminuir o gasto com essa fábrica, que é diária, né? E vai concentrar lá para recuperação. Então, por exemplo, no emagrecimento, que é o nosso assunto aqui, imagina que você estava lá, belo e formoso, comendo X refeições por dia e tem um começo. Então, de uma hora para outra, você começa a restringir a entrada de comida, o número de refeições, mesmo que isso tudo orientado, o corpo fala: caraca, o que está acontecendo? Não sei quando eu vou comer, né? Então, e ele começa a juntar energia de tudo quanto é jeito, e isso pode ser um start, não é obrigatório, mas pode ser um start para, por exemplo, essa telogenização. Entendeu? Então, não o jejum em si, mas essa mudança de dieta. Né? E daí, como eu falei, de novo, começa a restringir proteína, por exemplo, né? Quando vai sair do jejum, sai errado, fica lá se jogando no carboidrato, por exemplo. O cabelo, a unha, eles são principalmente proteína. A unha, 90% de proteína, que é queratina, né? E o cabelo, uma quantidade enorme também de queratina. E daí o corpo fala: o quê? Tu não come nem proteína para sobreviver e eu vou gastar com o teu cabelo. E daí cai cabelo. Entendeu? Então tem muito a ver com essa restrição e a virada do cabelo, que era anágeno, que estava crescendo, para o telógeno, como uma economia de energia. Tá? Então, mulheres, prestem atenção, tá? Algo que é super comum com a prática do jejum é uma redução do apetite. E a gente percebe que, especificamente mulheres, e principalmente mais de 30, 40 anos, existe uma redução do apetite mais importante. Essa redução do apetite, se por um lado é ótima, por outro lado tem o seu lado ruim. Por quê? Existe uma não preleção por proteínas por mulheres. E essa ingesta reduzida de proteínas pode ser um fator a mais. Então, além de você ter emagrecido, agora o seu apetite está dominado a ponto de você comer muito menos e não se preocupar com as proteínas. Então, eu vivo chamando a atenção aqui da importância da dieta. Então, pessoal, vocês estão vendo que não vem só de mim. A doutora Juliana acabou de falar da importância das proteínas. E isso me faz também automaticamente citar quem realmente já come menos proteína por conta da escolha dietética, tá? Então, para quem é vegano e para quem é vegetariano, as fontes de proteína são mais restritas e menos variadas. E a não ser que você tenha uma dieta maravilhosamente bem balanceada, prescrita por um nutricionista que é especializado, dificilmente você vai ser capaz de comer todos os aminoácidos essenciais com uma dieta variada sem a proteína animal. Então, prestem atenção para quem é vegano e vegetariano, para esse viés aí, que é um fator a mais de risco para a queda de cabelo. Certo? Então, Ju, desculpa ter te interrompido, mas vamos continuar aí. Não, foi perfeita, perfeita. E assim, ainda que o homem foi feito ainda para absorver de uma forma mais natural a proteína animal, né? Então, a gente, por milhões de questões e inquestionáveis, né? Essa escolha do vegetariano e do veganismo é uma escolha, é um modo de vida, mas tem que ser feita de forma adequada, porque daí o que chega para mim é uma pessoa que emagreceu horrores, que está perdendo colágeno, sustentação dessa pele, que a unha está quebradiça, que o cabelo está uma palha, sabe assim, sem brilho, pouco, uma super queda. E daí a pessoa, em busca de saúde, está ganhando uma doença, entendeu? Então ela não está saudável. Então vamos buscar saúde? Vamos, do jeito que você entender como melhor, mas daí vamos fazer isso de uma forma adequada, porque o automático realmente é ter a proteína disponível. E o cabelo só gasta, eu falo que o cabelo é luxo, mas ele só gasta, o corpo só gasta com cabelo quando tá sobrando, entendeu? Quando o nosso estoque tá maravilhoso e todo o resto está normal, né? Então, até por isso que o cabelo também é o termômetro da saúde, entendeu? O cabelão bonito é sinal que aquela pessoa tá saudável, tá bom?
Perfeito. Eu tenho uma dúvida sobre funnel, sobre a queda dos funnels, o padrão normal para eflúvio telógeno, né? Então, eu queria saber, Ju, se é comum apenas a queda do cabelo ou se é comum queda, por exemplo, de sobrancelha, de outros lugares do corpo, e se tem algum padrão no cabelo que é mais comum para esse tipo de queda. Para identificar se é só um eflúvio puro, então eflúvio por definição é queda aumentada dos fios no dia a dia, ponto. Só que quando a gente põe a lente lá na cabeça, né, faz a tricoscopia ou dermatoscopia, que é uma lente que aumenta em torno de 10 a 15 vezes, e a gente vê com detalhamento quantos fios tem na unidade folicular, como é que está o couro e tudo mais, a gente também consegue diferenciar outras causas de queda. Então, por exemplo, tá com uma super dermatite, porque daí tá estressado, tá tendo eflúvio, mas a dermatite seborreica, a caspa também tá pegando fogo, né? Então, a gente tem que ver só se não tem uma outra causa confundidora, mas a queda do eflúvio é isso, é queda aumentada, provavelmente configura eflúvio se o resto tiver tudo normal. E o normal é que é algo de adaptação, né? Então, lembra, o corpo falou, caraca, não vou gastar com cabelo. Então, ele se reajusta e em torno de 3 meses, ele retoma o normal dele, tá? Então, geralmente a gente faz uma curva assim, sendo que em torno de 1 mês e meio a queda assim, onde o paciente está no Google, né? E agora que a gente procura, o celular fica Sim, tá bombardeando no a gente, pico da procura cabelo, peruca, vitamina, sei lá, capacete, tudo chega, né? Então, 1 mês e meio é assim, o desespero. Mas essa queda tende a ser ascendente, em torno de 1 mês e meio, 2 meses, eu brinco que vira o cabo da boa esperança e ela vai cessando. Então, o eflúvio puro, em torno de 3 meses, ele passou, desde que aquele tchan na vida que aconteceu tenha sido corrigido. Então, pensa, ele acompanhou, fez direitinho a lição de casa, emagreceu, estabeleceu o jejum, tá estável. Então, não é que ele vai ficar perdendo o cabelo para sempre. Ele teve esse reajuste de saúde e depois estabiliza, tá? Isso é Então, o que é importante, pessoal. Tem até esquisito? um seguidor aqui perguntando, acho que foi a Kika que escreveu: estou perdendo há 2 anos. Então, a Deu doutora Ju acabou de falar para gente, né? 3 meses em média é o tempo normal que se espera pós um estresse grande, que você perca cabelos num nível maior do que está acostumado. Depois disso, então, Ju, a gente pode dizer que a gente começa a acender a luz amarela depois de uns 3 meses? Sim, sim. Então, demora 3 meses depois do tchan, e daí dura 3 meses essa queda. Isso no by the book, né? Na vida super linda e normal, né? Mas, então, até desses 2 anos agora que foi o caos, a gente viu eflúvios agudos agudizados, que assim, estava melhorando, aí perdeu o emprego, aí estresse, eflúvio. Aí estava melhorando, teve Covid, aí estresse, eflúvio. Então, há pessoas que têm uma queda mais alongada, essa descida não é tão assim redondinha, bonitinha, mas daí teve outros, né, disparadores aí no meio do caminho. Por Né? Mas exemplo, em geral, pós-parto, né? Pós-parto é um pós-parto. exemplo de eflúvio? Tô com super pouco cabelo, eu sei que não parece, mas assim, eu tenho uma Não neném de 8 parece. meses, né? É que tem bastante. E eu caí assim, 2/3 do meu cabelo, né? E daí, por que a queda do pós-parto? Porque tava todos aqueles hormônios mantedores da gestação, e eu vi até que você fez uma live com a Fê, né? Há 2 dias atrás. E daí a gente tinha todos aqueles hormônios, o neném nasce e o corpo se readequa à nova condição e à lactação e tudo mais. E esse tchan hormonal pode desencadear esse eflúvio, fora o estresse, a privação do sono, e também na gestação, quem lembra, quem já foi gestante, não sei você, mas me conta, não cai um fio, podem te É pendurar verdade. pela cabeça, né? Por que isso? Porque daí na gestação é uma condição especial que o corpo entra num encantamento, que eu brinco, que ele fica no anágeno prolongado. Então, Verdade, é anágeno, anágeno, maravilhoso, anágeno, né? anágeno, anágeno. Maravilhoso. 9 meses de tipo 90% de anágeno na cabeça. A hora que acabou a gestação, bip-bap-bu, bateu a badalada da meia-noite, cai, ele cicla para telógeno e depois de 3 meses começa a cair.
entendeu? Então, daí, por exemplo, no pós-parto, que eu até vi bastante gente comentando do pós-parto, tem a ver com esse anágeno prolongado da gestação, esse encantamento que troca pouco, e toda a revolução, né? E toda loucura e maravilha de ser mãe, mas toda loucura também, que é padrão de sono, alimentação fica ao hora, entendeu? E não exatamente a amamentação, né? Com certeza. Estou vendo aqui uma colega nossa, Melissa, que é amiga minha, anestesista, falando que qualquer pequeno estresse, ela tem ela sofre com essas quedas de cabelo. Então, modular os níveis de estresse é bastante importante. E para nós médicas, né, a gente que tem uma vida muito maluca, muito Doido. plantão, vários filhos para lidar, marido, né, gente? Então vamos combinar. Também dão muito Sai trabalho. da live, André! Então, assim, modular os nossos níveis de estresse, aprender a lidar com eles no dia a dia é importante até para isso, né? Modular e também investigar, né, Ju? Às vezes tem alguma fragilidade que a gente não identifica e que pode ser importante pesquisar. Isso, porque Então, o estresse é difícil, né, Má? Por mais que dose cortisol e outras coisas, o estresse é pouco palpável, né? E o estresse que é para mim não é para você, né? Então, o que é o que a gente costuma chamar de estresse, assim, relevante, contundente, né? Então, tem que ter algo importante na vida, né? Então, é o estresse que xingou alguém no trânsito, que chegou atrasado, não é esse estresse. Mas é a perda de um ente querido, por exemplo, por Covid, uma perda de emprego, sabe? Então, algo impactante que daí a gente denominaria esse estresse como relevante para a troca, né? Mas até a nossa colega que comentou, aí também a gente vê que tem paciente que o calcanhar de Aquiles é o cabelo, entendeu? Como tem uma pessoa que quando fica nervosa, quando tudo dá errado é o estômago que reclama, o outro tem enxaqueca, tem gente que solta cabelo, entendeu? Perfeito. E eu não sei especificamente, vou te fazer essa pergunta, porque assim, do impacto da deprivação crônica de sono, ou seja, quem dorme pouco porque trabalha muito, sem contar o pós-parto, que a gente já falou, né? Um período esperado na vida de todas as mulheres que não tem o que fazer, a gente só tem que tentar melhorar o resto, porque o sono não vai dar para melhorar, mas para o resto da nossa vida, a importância de cuidar do sono, tá? De não sermos deprivados de sono total. Eu não sei se existe algum impacto específico de um sono ruim, da má higiene de sono, na queda de cabelo. Eu sei da minha parte metabólica que o sono impacta na inflamação crônica, na resistência insulínica, na nossa capacidade de tomar boas decisões para o que comer de bom e de ruim, e para a modulação do nosso nível basal de estresse emocional. Então, me conta, você tem alguma informação sobre o impacto direto da deprivação de sono? Então, não tem algo assim tão linear com relação ao cabelo, né? Então, não dormiu, caiu o cabelo, digamos assim. Até tem alguns estudos com relação à melatonina, né? Tentando melhorar a queda e tudo mais. Então, existe esse caminho, mas poucos e ainda um N pequeno. Mas, com certeza, acho que entra naquele pilar de qualidade de vida, né? Que é a medicina da qualidade de vida, do bem-estar, né? Então, ele é um dos pilares, né? Dessa medicina de estilo de vida, de você viver bem. E se viver bem entra na conta de que estar com a saúde boa, para daí gastar com cabelo, entendeu? Então, acho que o impacto é nesse jeito, né? Nesse sentido. Tá. Eu esqueci, eu te perguntei sobre as sobrancelhas e outras regiões do corpo. Isso é como que a gente fala muito, né, pessoal? A gente fala muito, só para avisar. Vocês já conhecem, mas ela, ó, tá aí, mano a mano comigo. Não. Exatamente. E a pessoa tem um nenê de 8 meses, Catarina não gosta de dormir, é inimiga do fim. Então também faz tempo que eu não durmo, depois a gente vai conversar sobre o metabolismo. Mas realmente, então assim, o cabelo é o que mais é notório, mas pode haver, sim, diminuição de sobrancelhas, cílios, né? Mas quando daí tá perdendo outros fâneros, é bem importante, assim, acho que tem um limite do que aguardar e do que procurar um especialista, entendeu? Porque a gente tende, eu falo muito nas redes de eflúvio telógeno, e o povo não me aguenta mais falar do tipo, não tem tratamento para eflúvio telógeno. Não há nada que faça o seu corpo destelogenizar o fio e voltar de panágio e crescer, né? Então, quando telogenizou, ele vai cair e um novo virá. Tenha fé.
tá? E daí a gente fala, então não há tratamento, não há vitamina, não há capacete, não há oração, nem medicação da vizinha que vai fazer melhorar, mas ele melhora de forma espontânea desde que você corrija o desencadeador, certo? Daí dá a impressão que a gente está mandando ficar em casa, né, Mar? Então fica em casa, Exatamente. medita que vai dar certo. Não, então a gente quer que sejam excluídas outras causas. Então, começou a cair o seu cabelo, como seria assim uma coisa para todo mundo? Começou a cair mais o cabelo. Observe. Fiz alguma coisa de diferente? O que aconteceu nesses 3 meses atrás, que eu já dei essa dica? Ou então, não, putz, fiz uma super química e na verdade eu tô quebrando, não tá caindo o fio inteiro, né? Então você vai pensar aí nesses 3 meses se teve algum fator desencadeante, se teve uma medicação nova, uma cirurgia, uma internação, doença aguda, Um acidente alteração de carro, hormonal. né? Até isso na literatura. Ixi, peraí que o sinal... Foi. Pronto, voltou, Ju. Pronto. Pronto, uma alteração hormonal, né? Então, assim, sabe uma coisa muito comum também? Tira a pílula, põe Mirena, põe não sei o quê, né? Então, todas essas alterações hormonais também podem impactar, né? Então, teve alguma coisa, já fica de olho. Resolveu, foi algo pontual, vai observando. Um mês e meio. Agora, o que que não dá para esperar? Tá abrindo falha, né? Tá ficando ralo um cabelo que você vê o couro cabeludo. Não, abriu uma área circular peladinha, sem nenhum fio. Putz, caiu sobrancelha, cílios, ou então tá com uma coceira horrível, tá tendo outros sintomas. Tá estranho, entendeu? Então, se tá estranho, se tá arrastado, se tá perdendo muito volume, tem que ver. Tem um limite do que a gente consegue cuidar em casa, né? E daí Perfeito. vai olhar por trás, tem alguma doença, algo orgânico, e daí tá pondo a culpa no estresse, entendeu? Tá pondo a culpa no jejum. E daí tava devendo, sei lá, ferro. Né? Com certeza. Ferro é outra causa bastante comum, pelo menos no meu consultório. Eu vejo que Uhum. existem muitos pacientes que consomem pouca proteína ou pacientes que são bariátricos e não absorvem ferro e não voltam no médico para acompanhar, né? Uhum. Bariátrico tem um Exato. padrão muito comum de achar que a cirurgia resolveu e não vai precisar fazer mais nada da vida, que vai ser uma pessoa normal. Não, você fez uma cirurgia desabsortiva e quem não mantém o Uhum. tratamento não repõe ferro, não repõe vitamina D. E aí, esse é algo que eu vejo bastante no consultório, então vira uma perda crônica, né? Eu não sei especificamente do cabelo, como que você enxerga isso, mas eu vejo uma baixa de ferro e ferritina, estoques bem Uhum. baixos mesmo, em mulheres em idade fértil também que tiveram filho, consomem pouca proteína, têm algum tipo de inflamação intestinal ou são bariátricas, são os casos que eu mais vejo no consultório. Então, isso é algo que a gente deve descartar também, né, Ju? Não, e o bariátrico tem duas fases grandes de queda, né? O Ah, é. pós-bariátrico, então depois da cirurgia, após 3 meses, eles vêm desesperados, e na verdade o cirurgião bariátrico, o cirurgião gástrico, ele já avisa isso, né? Eles já de repente saem até com alguma prescrição, que questionável não, mas sai com esse aviso, e 3 meses depois aquela aguda horrorosa, e isso tende a recuperar, e daí tem aqueles, isso, que fez, perdeu o peso, estabilizou, então o caos, entre aspas, passou, mas daí está um desnutrido crônico. Entendeu? Então é aquele cabelo que volta, mas não volta legal, é quebradiço, é fraco, né? Ele fica até mais claro. Eu não sei se você vê isso, o bariátrico, às vezes o cabelo muda de cor, né? Sim. Então, porque é aquele cabelo com uma deficiência proteica tão estranha, né? E dos oligominerais, os micronutrientes, os macronutrientes, todos eles estão tão diferentes assim que o cabelo muda a textura, muda a cor, então é aquela carinha de desnutrição crônica, né? Ó, Então Ju, você precisa. acabou de receber um elogio da Célia aqui, que estamos aliviando as dúvidas e tirando a ansiedade em relação à queda. Então, acho que a gente já conseguiu de cara o nosso primeiro objetivo, né? Quando a gente conversou lá sobre essa live, eu falei, ai, Ju, quero deixar os pacientes tranquilos, os seguidores Apaziguar. tranquilos, para descartar uma boa parte dos problemas que podem ser resolvidos com paciência. Mas Exato. você estava falando, e eu te interrompi, então eu vou retomar daí, fazer minha lição de casa. Você estava falando sobre o cabelo que já foi determinado, recebeu a ordem para cair, não tem como reverter
Isso, mas tem como a gente revisar e procurar quais podem ser os possíveis motivos. Então, eu vou Exato. me intrometer sobre a proteína, porque é algo que quem está passando por isso agora pode fazer isso tranquilo em casa. É só decidir focar nas proteínas e dar uma reforçada mesmo na ingesta. Então, Uhum. sobre um assunto muito polêmico que eu vou te perguntar agora, porque eu costumo prescrever e eu sei que é polêmico, que é o colágeno. Pós-queda, eu gosto de prescrever o colágeno porque ele também é uma fonte de aumento Uhum. da proteína de um jeito que as mulheres conseguem tomar, que é um pozinho colorido. Então, Ju, fala pra gente sobre o colágeno do ponto de vista de uma dermatologista especializada em cabelos. Pronto. Então, daí eu vou te falar assim, minha opinião, eu gosto do colágeno também, mas eu gosto de encarar ele como um alimento, é exatamente o que você falou, né? Sim, Então, ele é aquele pó mágico, maravilhoso, que você vai tomar, ele vai grudar na pele, você vai ficar 10 anos mais jovem. Não, né? A gente exatamente. amaria, tá? Isso chama o pó da fada madrinha, a gente ainda não tem, Aqui tá? tem um nome, Ju, vou te contar porque é engraçado. Eu falo sobre pílula mágica, creme emagrecedor anti-celulite Adoro, e... esse é perfeito. Exato, então é tudo que a gente gostaria de ouvir e que a gente não vende por aqui, né, Ju? Não vendemos Exato, promessas não. falsas e pílulas mágicas. Mas pode Exatamente. continuar com a sua opinião. Pronto, então é isso. Então, esse não é esse tipo de colágeno que eu acho, com essa venda, assim, que eu acho bom, tá? Colágeno tem evidência que ele melhora a pele, cabelo e unha? Sim, super. Quem atualmente lê os artigos vê que tem evidência cada vez maior, mas como ele funciona, até legalzinho de entender. Participei de um lançamento de um colágeno super legal, e então eu fui mais a fundo entender isso, sabe, Mar? O peptídeo de colágeno, ele serve como um sinalizador quando você ingere, e daí ele avisa para o seu fibroblasto, que é a célula que a gente mais ama do mundo no corpo, porque ela produz colágeno, tá? Então ele sinaliza para o fibroblasto que está na hora de produzir colágeno, entendeu? Então, quando você toma, não é que aquele pó mágico vira qualquer coisa, ele sinaliza e incentiva o seu colágeno. E daí entra, entre parênteses, você está com uma saúde boa, e com tudo chegando lá para produzir esse seu colágeno, né? Então também está com a saúde toda ruim, a ingesta está horrorosa, não vai fazer colágeno, porque não é só o colágeno em si que você precisa, não é só a proteína, né? Você precisa dos cofatores, né? Então a vitamina C e outros mais. Mas eu gosto dele então, porque é isso, é fácil, é um pó, né? Entra com esse apelo meio de beleza, assim, mas é um jeitinho de você comer um bifinho, entre aspas, super maravilhoso, Sim, você está aumentando a nutricionalmente. ingesta proteica de um jeito que as mulheres conseguem tolerar um pouquinho a mais sem ter que comer mesmo a proteína, né? Isso, eu falo que é um bifinho maravilhoso de 10 a 12 gramas de proteína que você ingere sem depois ficar com aquela barriga estufada, né? E é algo que você pode pôr na rotina. Eu gosto, mas não sei, você não tem um horário específico, mas eu gosto de dar à noite, porque eu acho que naquele momento que você faz um jejum maior, tua célula está fazendo renovação celular, então você está dando combustível, e também eu acho que ajuda a não acordar com aquela fominha de manhã. Né? Então, a minha estratégia com as minhas pacientes é isso, né? Usar como um alimentinho, uma ceinha, um lanchinho da noite. E ele não tem, em geral, açúcar, baixa caloria, né? Então, ele é mesmo a proteína lá, né? Sobre isso, eu vou dar algumas dicas específicas. Então, anotem aí, Vamos lá. pessoal. Primeiro, a minha dica primeira é leiam. É obrigatório. Se você resolveu tomar um colágeno em pó, você é obrigado a ler o rótulo. E eu vou falar para vocês, gente. Tenho pacientes que são dermatologistas, que já levaram para mim colágeno para eu ver se eu achava que era bom. E marcas que a gente realmente respeita em outras áreas fazem colágeno com maltodestrina. Então, é uma Uhum. dica, pessoal, maltodestrina é um açúcar do milho que, pela lei, é considerado zero açúcar. Então, não adianta você comprar e gastar muito, porque colágeno em pó, gente, com sabor, É caro. é caro. Eles sabem que é gostoso. Só que, se for gostoso demais, primeiro, desconfie. Segundo, você é obrigado a ler rótulo, senão não gaste o seu dinheiro. Porque você vai levar um susto ao se sentir traído que você comprou um colágeno zero açúcar e quando você for olhar o rótulo, tá lá com maltodestrina. Primeiro ou segundo ingrediente, tá? Então, a primeira dica, leiam o rótulo.
A lista de ingredientes, tá, pessoal? Não é para ler o rótulo, desculpa, senão eu vou confundir vocês. O rótulo tenta enganar a gente porque na lei pode falar que é zero açúcar. Então, vocês têm que ler lista de ingredientes. Isso serve para todos os produtos alimentícios e os suplementos. Então, a primeira dica é, na lista de ingredientes, se tiver maltodestrina, primeiro, segundo, terceiro ingrediente, péssima escolha, não gaste o seu dinheiro. Uma dica para facilitar. Costuma ser mais fácil encontrar colágeno em cápsulas, sem essas pegadinhas. Mas aí não tem aquele apelo de ter um gostinho de alguma coisa, tá? Se o seu colágeno... tem muita gente preocupada com se quebra ou não quebra jejum, tá? Eu já vou falar disso. Mas aí a dica financeira agora, tá? Então, vocês podem escolher um colágeno em pó bom. Por exemplo, eu não ganho nada com essas marcas, tá, pessoal? Mas, por exemplo, eu gosto muito dos colágenos da Essential, tá? O Collagen Skin, que é especificamente para o cabelo, que é o assunto da live, eu gosto de prescrever ele, ele é caro, tá? Se você acha que esse colágeno é muito caro e quer procurar alguma alternativa com cápsula, ótimo, a chance de não ter pegadinha é muito maior. Mas, se para você é muito dinheiro, existe uma fonte natural de colágeno que eu vivo falando por aqui, e ele é um baita de uma ajuda no jejum, que é o caldo de ossos, tá, pessoal? Caldo de ossos bem feito, tem aqui no meu feed a receita. Caldo de ossos é uma fonte maravilhosa de colágeno, é uma fonte barata, você vai usar os ossos, parece muito louco falar isso, para quem nunca escutou, fala, gente, que mulher louca falando de caldo de ossos, Socorro, parece os né? Flintstones, né? Mas não, gente, vamos É ser quase o chique, Hannibal. Exato. Mas se a gente falar da estrela Michelin, do restaurante que a gente gosta de ir quando viaja, todas as receitas de risoto vão ou caldo de legumes ou caldo de ossos para quando tem algum tipo de proteína de carne no risoto. É esse caldo mesmo, gente, o caldo dos chefes de cozinha, tá? Eu tenho até uma live só sobre caldo de ossos. Então, não é desculpa falta de recursos financeiros. Basta você ter uma panela de pressão e pegar os ossos de, por exemplo, você comer um frango no domingo. Você separa aqueles ossinhos, sei, é estranho que eu vou falar, mas separa esses ossinhos, põe no freezer e depois você faz um caldo de ossos. Colocar o vinagre parece ajudar bastante a extrair o máximo de colágeno desse osso. E é uma fonte de colágeno natural e bem mais barata do que o colágeno que você paga para ter um gostinho, tá? Então, nesse sentido, falando sobre poder aquisitivo, o que a gente pode fazer de colágeno para todos os bolsos e sobre quebrar ou não quebrar o jejum. Jejum, gente, existem várias definições e se você quiser levar o jejum à risca para autofagia, o jejum perfeito, o jejum clássico, qualquer suplemento que tenha proteínas quebra o jejum. Então, nesse caso, o colágeno não é uma boa ideia no seu jejum. Só que tem um problema, o colágeno não é bem absorvido com as refeições. Então, você vai ter que pensar que horário que você vai colocar o colágeno. Geralmente, entre o almoço e o jantar, no meio da tarde, que costuma ser um horário que as mulheres estão loucas por doce, costuma ser uma boa colocar o colágeno aí. Mas você não precisa do jejum perfeito para ele dar certo, tá? Jejum metabólico, a gente pode colocar o caldo de ossos ou o colágeno como uma ajuda para você lidar nas horas difíceis, que costuma ser à noite, e sem problemas, tá? Se a gente for muito certinho com o jejum, quebra, senão você pode colocar que é pouquinho e não vai atrapalhar de vez o seu emagrecimento. Esse OBS foi grande, Ju, porque senão depois o meu inbox lota de dúvidas sobre colágeno, tá bom? Não, adorei. Tipo, Cida, guarda a carcaça, é hoje. Exato, aí vira o colecionador de ossos do seu freezer. Exatamente. Bizarro, mas é verdade. Eu já sou estranha porque eu tenho muita foto de tufos de cabelo no meu celular. Então, e assim, fotos outras que é melhor nem citar. Então, vai entrar para minha lista de esquisitices, tá combinado? Sim, com certeza. Então, vamos lá, continuando que a gente estava falando sobre algumas outras coisas que a gente pode fazer para lidar com Para essa melhorar. queda, né? Então, assim, ó, primeiro, se você tem uma suspeita do desencadeante, eu acho que tirar ele da frente, isso é possível, né? Então, você abaixa a ingesta proteica, melhorar a alimentação. Nossa, foi realmente a troca da pílula, entender, por exemplo, que isso é algo passageiro e que tudo bem, só não ficar naquele, ai, para,
toma a pílula do dia seguinte. Ai, socorro, tô grávida. Toma outra, para, volta. Ai, não, é melhor tomar. Então, isso faz uma bagunça, a pílula, né? O anticoncepcional não é só uma coisinha que você toma para não engravidar, ele tem toda uma repercussão hormonal, né? Agora, Covid, não tem como tirar isso da vida. Teve Covid, vai se nutrir, vai se cuidar, e tem toda agora esses estudos sobre o pós-Covid, né? O leite Covid e tudo mais. Então, cuidar, olhar para essa saúde, né? Porque isso pode continuar funcionando como start, mas se teve, o tchan virou a página, vai saber que vai melhorar. E daí, durante o eflúvio, manter a calma, né? Lembra, ficar ansioso, estressado, né? As pacientes chegam às vezes em mim, é muito triste, assim, eu tenho um choro por consulta, um bolo de cabelo dentro da bolsa, porque as pessoas não acreditam que tá caindo, ou falam assim, ai, para, você tem muito cabelo, ou ai, que saco, eu não aguento mais ouvir falar desse cabelo, porque viram uma motivação, né? A pessoa começa a contar o cabelo, grudar o cabelo, varrer a própria casa para controlar o quanto cai, sabe? Eu não quero lavar, né? Eu já recebi paciente com 2 semanas sem lavar o cabelo, Para não sabe? ver, para não cair, para não soltar. Isso, porque ela achava que lavar derrubava. Então ela chegou com um coque, o cabelo grudado, e imagina esse couro, que é uma pele que tem uma produção sebácea, como ele estava, entendeu? Com uma dermatite horrível, e daí a queda era o menos pior, né? A terra dela estava doente, né? Então a plantinha, coitada, que lute, porque o couro estava horrível, né? Então manter a calma e tentar identificar se der para corrigir, ótimo, e observar. Tá persistente, tá abrindo falha, tem que procurar ajuda. O dermato pode fazer isso, não precisa ser o tricologista logo de entrada. É claro que o tricologista médico tem esse gostinho a mais, saber que isso é 1 hora de consulta, sabe, Má? Sim, eu costumo recomendar para o tricologista direto. Toda vez que eu recomendo para o tricologista, eu ouço a mesma pergunta: o que é isso? Tricô, né? Não, né? Então não fazemos tricô. Mas é isso, é porque como a gente gosta mais de cabelo, nossas secretárias são direcionadas a já te dar um questionário, a te orientar, porque o ideal é que você lave o cabelo um dia antes da consulta, que tinja, se vai tingir, se você já faz uma tintura, por exemplo, já vá com o cabelo tingido, porque começa a cair, a paciente para de tingir, né? Porque fala, é a química. Aí, quando a gente vai olhar com a lente, porque tem uma luz, né, ela faz transluminação, fica tudo branco, e o fio branco é péssimo para fazer contagem de fio, por exemplo. Então atrapalha, sabe? Então a paciente chega sem lavar, daí você pega, solta aquele bolo sem tingir, né? Então o médico tricologista, ele já tem toda um manejo, né, para encaminhar esse paciente, né? E fora Perfeito. que não adianta, né, Má, porque mulher não tem foco, chega e fala, eu vou lá no dermato para ver essa queda. Ai, mas minha arruga, meu poro, meu botox está vencido, não sei o que. Ai, nos 10 segundos finais fala, da porta, esqueci que meu cabelo tá caindo horrores, você acha que eu posso tomar alguma vitamina? Isso, para mim, quem me conhece sabe, ter um infarto, né? Porque daí é mais 1 hora, entendeu? Então, cabelo é o assunto principal. Se for sua motivação para procurar o profissional, vá para falar tudo sobre cabelo, perguntar tudo. Eu desenho 8.000 vezes, eu desenho telógeno, minha consulta é uma loucura. Para determinar o que está causando, tratar, se não tem como tratar, aguenta firme, ou se tem causa Ju, uma pergunta importante, se tem como não piorar. Então, algumas dúvidas comuns dos meus pacientes, por exemplo, nunca fizeram exercício na vida, começam a se exercitar, porque se sentem bem por causa do jejum, mas aí começam a se exercitar para prender o cabelo. Tem uma dica boa para praticar atividade física, um jeito melhor para prender o cabelo? Tem. Então, aquele rabo de cavalo que faz um lifting, sabe? Que puxa e que você fica assim, que a gente chama de ponytail lift. Esse é péssimo. Eu sou campeã do ponytail lift. Ó, gente, tô aprendendo aqui também, hein? Se vocês voltarem nos stories de hoje, vocês vão me ver na academia, na esteira assim, ó, com o cabelo lá alto assim. Eu vi. Então, assim, toda vez que a gente faz muita tração no fio, a gente gera um estresse daí físico mesmo, de puxamento no bulbo, né? E pacientes que cronicamente puxam muito o cabelo podem ter até uma inflamação crônica, fibrose, né? Então, policial, bailarina, né? Pessoas que fazem muito puxamento, por exemplo, e as doidinhas da academia podem ter. Então, o que eu aconselho? Fazer uma trança, fazer um rabo mais frouxo, né? Então, nada com muita tração. Malhar de cabelo solto,
você pode ir lá fazer sua selfie, mas também não combina. Porque Nossa. daí o atrito e o suor, né? Isso vai fazer arrepiamento das cutículas, maior chance de quebra, sabe? Aumento de frizz, então também não é legal. E também saiu da academia, pessoal, transpirou, tá né, um grude, lavar o cabelo. Porque daí a dúvida é, mas eu malho todo dia, né, Má? E como é que eu Ai, faço? gente, Lavo malha todo todo dia, dia? faz um favor para a humanidade, lava o cabelo todo dia, pelo amor de Deus. Né? Isso. Então, gente, é pele. Depois que você malha, você toma banho. Se Deus quiser, toma. Então, Sim. você lava o couro. Fiz sei lá, um alongamento. Aí, tudo bem, não precisa. Entendeu? Fez sei lá, agora qualquer exercício que você tenha sentido transpirar, lava o cabelo. Nunca ninguém perdeu o cabelo de lavar. E muitos perderam com a sujeira. Entendeu? Com certeza. Então, o exercício, essa é a dica. Rabo frouxo, daquele rabo mais baixo pode, que você consegue assim movimentar, sabe, o cabelo. Então, esse é o bom ponto. Piranha, então você. Olha lá, Maíra, vou te olhar, tá? Vocês vão ver se ela faz o que a gente manda. A torção. Não a torção muito intensa, mas a torção e aquelas piranhas também ajudam a ter esse movimento. O cabelo tem que ter um mini balanço, digamos, porque se ele está muito travado, ele está puxando, né? Ou então trança. Ixi, né? Peraí, gente, vamos perguntar para a doutora Ju, que ela já está voltando. E travei de novo? Travou, mas voltou. Você falou sobre torcer para deixar um movimento. E a próxima pergunta era a touca. Touca para quem trabalha, tipo anestesista, que vive com a touca o dia inteiro, 12 horas. Isso também é um fator que prejudica? Então não o abafamento em si, só se tiver úmido, né, ou muito transpirado. E daí entra touca, capacete, gorro e tudo que põe na cabeça, né? E até os ocupacionais. Então, o abafamento em si menos, você não dorme de capacete, nem que você trabalhe 12 horas. Então tem outras 12 que não, anestesista às vezes, né? Mas não pode ficar, então, aquela coisa muito apertada, entendeu? Aquela touquinha do centro cirúrgico, por exemplo, a gente até everte, né, o elástico, porque daí o elástico pegando na linha de implantação e fazendo aquele atrito pode gerar aí uma coisa que chama alopecia de tração, né? Que é esse atrito e esse puxamento crônico. Tá. Última pergunta, porque, gente, a Ju também tem filho pequeno e a dela é menor, ela tem 2 princesas. Ju, conta pra gente sobre cabelo molhado. Dormir com o cabelo molhado piora a queda? Não, depende no sentido de que tá molhado, acabou de sair do banho, você vai lá se jogar no travesseiro e dormir com ele. Não é uma boa ideia, porque pode a umidade juntar fungo. O fungo ama umidade e daí o fungo vira dermatite seborreica, caspa e tudo mais, e você não quer fungar esse terreno, certo? Então é ruim. Mas vai dormir com o cabelo sujo, então? Não, pode lavar e secar, né? Você que lute, tem que lavou, seca, tira a umidade, né? Então o secador não é o vilão, ele vai te ajudar, né? Numa distância legal de 15 centímetros, não precisa ser aquele fervente, né? Numa temperatura moderada, tirar a umidade, melhor, entendeu? Então entre dormir com o cabelo horroroso, sujo, eu chego tarde, preciso lavar. Marido agradece, né, gente? Exato, lava e seca, tá? E daí pode pôr também, eu gosto, aí eu pessoalmente gosto de uma toalhinha no travesseiro, né? Que não é tão assim gostoso, mas você põe uma toalhinha mais macia, porque ela também faz essa absorção, né? Um pouquinho da umidade. Né? Então, isso é uma dica. Gente, enchi essa doutora Ju de perguntas. A Ju vai sair cansada daqui. Então, Ju, um assunto cabeludo, Mar. Maravilhoso, cabeludo e maravilhoso. Gente, eu vou deixar, obviamente vocês vão começar a seguir a doutora Ju, para quem não segue. Eu tô vendo uma paciente sua aqui falando que até hoje tem o desenho da primeira consulta, então funciona. Coitada. Então, Ju, fala para as pessoas como que elas conseguem te achar, porque se elas ouviram a live até o fim e decidiram que realmente já passaram dos limites do provavelmente normal, elas vão precisar de ajuda. Inclusive, gente, hipotiroidismo, tá? Fora de controle. É super importante, a gente esqueceu de falar, mas hipotiroidismo. Então, como que as pessoas conseguem te achar para investigar melhor?
Então, ó, no meu Instagram, doutora, né, DRA Juliana Dermato, tudo junto, doutora Juliana Dermato, tô lá falando todo dia, meus pacientes não me aguentam mais falar de eflúvio, etc. Eu tenho, inclusive, um outro Instagram que é o meu spa, porque eu sou mesmo a louca e a viciada do cabelo, então eu tenho até um espaço de terapia de cabelo, que é no mesmo prédio onde eu trabalho, e eu estou bem pertinho da Paulista, da Avenida Paulista, na Cincinato Braga, aqui em São Paulo. Então me acessem por lá, me chamem no direct, as minhas secretárias são fofas, vão te ajudar. Às vezes os pacientes vão primeiro no espaço se cuidar e depois, né, não tem uma necessidade tão médica, mas é mais de fio, porque, Márcia, a gente falou aqui, ó, de quebra de cabelo por tintura, alisamentos, é outra vida, tá? Outro assunto de 10 horas. Então, os pacientes vão muito lá e vocês podem me encontrar, então, no Instagram, na internet, no Google. De algum jeito vocês vão me encontrar e vai ser um prazer atendê-los. É isso aí, E também, às Ju. vezes, de telemedicina, né? Porque a Má também Que atende bom, você bastante à atende distância, né? telemedicina. Ótimo, Eu gente, tá faço, vendo? Ó, tenho muitos pacientes que eu atendo no mundo inteiro, então é bom saber que pronto. alguns casos é possível, né, Ju? O cabelo tem uma limitação, porque a gente precisa examinar, mas o que acontece, eu tenho pacientes fora do Brasil também, que é isso. Fazem a primeira conversa, a gente tenta alinhar o que dá, colher o exame, saber um pouco do histórico, intervir no que dá, e daí num retorno, numa vinda para cá, por exemplo, a gente faz o exame físico, né? Então o cabelo não dá para ser 100% online, mas dá para guiar, abraçar virtualmente e acalmar os corações, né? Perfeito, Ju. Estão pedindo só para terminar o Instagram, o arroba do Spa. Eu vou deixar, gente, embaixo nos comentários, tá? Isso. E vai para o YouTube Chama também. ID. Mas como que é? Arroba ID Spa, Tá SPA. ótimo. E é ID de identidade, pessoal, porque cabelo é isso, é nosso enfeite, né? Então a gente cuida com atenção. É isso aí, ó. Nada como uma dermato linda para falar com a gente. Ju, brigadão Eu tava pela com sua... saudade, a gente vai bater mais papo. Vamos, vai ter assunto que não acaba mais. Muito obrigada pela entrevista e pela live. Todo mundo está elogiando aqui, os comentários não ficam salvos, mas muitas pessoas que gostaram estão agradecendo aqui, milhares de coraçõezinhos. Então, muito obrigada pelo seu tempo e a gente volta para mais em breve. Tá bom, combinadíssimo. Live 2, tá prometido. É isso aí, beijinhos. Tchau, tchau.